Olá pessoal do sexto ano A, sexto ano B. A aulinha de hoje é sobre o estudo do verbo, continuando a nossa última aula. Esse material aqui é fora do nosso livro didático, que eu busco um pouquinho complementar, pois eu acredito que no nosso livro didático esteja explicando, mas de uma forma bem resumida. E para nós entendermos um pouquinho sobre o verbo, a gente precisa ir mais a fundo. Então vamos começar pelo conceito. O que é o verbo? O verbo é uma palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz, indicando ações, processos, estados, mudança de estados, manifestações de fenômenos da natureza. Professor, é muita coisa isso aí. Calma, gente. Eu vou definhar tudo que a gente falou aqui. Quando ele fala que o verbo é uma palavra que pode variar, ele varia em número. Eu falei, quando se fala em número, é singular ou plural. Se é só um único ser ou vários seres a que se refere. Pessoa, se é da primeira, segunda ou terceira pessoa. Quando é primeira pessoa, eu ou nós. Segunda pessoa, tu ou vós, e terceira pessoa, ele ou eles. Tudo depende. A pessoa ela pode ser a primeira pessoa do singular, eu no caso. Agora, se for primeira pessoa do plural, aí é nós. Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa do plural, nós. Vós, perdão. Terceira pessoa do singular, ele. Terceira pessoa do plural, eles. Então, resumindo, as pessoas podem ser eu, tu, ele, nós, vós, eles. O verbo também varia em modo. O modo eu falei para vocês, são aqueles três: modo subjuntivo, indicativo e imperativo. Repetindo: modo subjuntivo, imperativo, indicativo. O modo imperativo é o que eu falei para vocês, é o modo da mamãe. Aquela que, quando está o verbo está no modo imperativo, está indicando, expressando ordem, mandamento. Faça isso, faça aquilo, seja. Está expressando o quê? Uma ordem. Modo subjuntivo expressa uma dúvida, uma possibilidade. Geralmente vem com um ser, antes ou depois. E o modo indicativo expressa certeza. O verbo varia também em tempo. O tempo, quando eu falo em tempo, é o que? Presente, pretérito, que é a mesma coisa que passado, e futuro. E ele também varia em voz, voz ativa e voz passiva. Porém, essa parte a gente não vai estudar. Pelo menos não nesse bimestre. E o verbo é o quê? É uma palavra que pode variar em quem? Número, pessoa, modo, tempo e voz. E ele sempre indica ação, ao estado ou fenômeno da natureza. Veja os exemplos aí da nossa página aqui, ó. O professor ensina. Esse verbo aqui, o verbo ensinar, ele está o quê? Em relação ao número, está no singular ou no plural? Singular, se refere só a um sujeito, que o sujeito é o quê? O professor. Pessoa, o professor ensina. Eu ensina, fica estranho, né? Tu ensina, ele ensina, tá na terceira pessoa do singular. O modo, quando ele fala ensina, ele está indicando o quê? Qual é o modo dele? Está indicando o quê? Modo subjuntivo, uma possibilidade. O modo imperativo
uma ordem. Terceiro, ou uma suposição, uma hipótese, modo subjuntivo. Aqui está indicando uma certeza. Se expressa certeza, o modo é indicativo. Pulando para o outro exemplo. Eu gosto de língua portuguesa. A gente já vê aqui que já está o quê? Na primeira pessoa. Eu gosto. Na primeira pessoa do singular. Em número. Esse verbo aqui. Está no singular ou no plural? Tem um S aqui? Tem não. Então é o quê? Singular. Qual é o modo? O modo é o indicativo. Ele tem a certeza. A certeza dele qual é? Eu gosto de língua portuguesa. O tempo. Presente, passado ou futuro? Presente. Se fosse no passado, eu gostava da língua portuguesa. Se fosse no futuro, eu gostaria de língua portuguesa. Então, quando a gente vê um verbo, uma oração ou uma frase, quando a gente vai estudar o verbo, a gente tem que verificar. Primeira coisa que a gente tem que verificar é o sujeito, o verbo e qual o complemento. No caso, vamos ver aqui o verbo. A terceira frase. Há muito silêncio na sala. Olha o verbo haver aqui. Há muito silêncio na sala. Então, nas nossas questões e nas nossas provinhas, muitas questões eu vou passar para você destacar o verbo e dizer em qual modo ele está. Indicativo, subjuntivo ou imperativo. Se está no presente, se está no passado ou no futuro, que no caso seria a variação do tempo. O verbo é o centro, o núcleo da frase. Por si só, pode constituir uma frase. Exemplo. Ouçam, por exemplo. Vós aprendeis rapidamente a lição sobre os verbos nesta aula. Quem aprende, o que aprende, como aprende, onde aprende. Compreenderam? Sim, o verbo é o centro da frase porque todas as restantes palavras se agrupam à sua volta. Uma dica aqui, pessoal. O que é uma oração? Qual a diferença de uma frase para uma oração? A frase pode ser grande ou pequena. Tipo, quando eu falar a palavra sim. A palavra sim é uma frase, mas não é uma oração. Porque toda oração vem um verbo. Agora, se eu falo sim, retornarei. É uma frase ou uma oração? É uma oração porque contém um verbo. Então, vocês devem estar se perguntando, professor, qual é a diferença entre frase e oração? A diferença é essa. A frase pode ser qualquer palavra que esteja ali, que tenha sentido. Mas só é uma oração, só será uma oração se tiver um verbo no meio. Um verbo naquela frase, naquela oração. Quando a gente se fala em verbo, a gente tem que falar em locução verbal. Locução verbal é quando junta dois verbos que equivalem a um só. Então, a sua denominação é um conjunto de verbos que equivale a um só. Exemplo, as crianças estão brincando. Veja, aqui é uma locução verbal. O verbo está e o verbo brincar. As crianças estão brincando no parque. Nas locuções verbais, conjuga-se apenas o verbo auxiliar, pois o verbo principal vem sempre numa das formas nominais, no infinitivo, gerúndio ou particípio. Essa parte a gente não vai estudar ainda. Tá? Então, o verbo principal
nessa oração aqui, as crianças estão brincando, o verbo principal é brincar. Esse está, o verbo estar, estão aqui, ele é um verbo auxiliar. Aqui abaixo, a gente vê os verbos auxiliares de uso mais frequentes, que são o verbo ter, haver, ser, estar e ir. Eles são os verbos auxiliares. Então, nessa frase aqui, qual é? As crianças estão brincando. Qual é o verbo auxiliar? Está. Qual o verbo principal? O verbo principal é brincar. Uma forma de decorar isso aqui é porque sempre a segunda, você traçando uma linha aqui, esses dois verbos que estão juntos, você traçando uma linha, sempre o último, ou seja, o brincando aqui, é o verbo principal. O primeiro é auxiliar. Flexões verbais, para a gente realmente botar na cabeça essa matéria. Os verbos têm as seguintes categorias de flexão. Eles flexionam, como eu falei, em número, singular ou plural, pessoa, primeira, segunda e terceira, o modo indicativo, subjuntivo e imperativo, o tempo presente, pretérito e futuro, e a voz verbal, voz ativa, passiva e reflexiva. Essa parte da voz a gente não vai estudar, tá? Vamos estudar só essas flexões aqui, que é o número, pessoa, modo e tempo. Número. Há duas flexões no número, se é singular ou plural. Por exemplo, numa frase que eu falo, vou jogar bola. Onde é que está o verbo nessa oração? Vou jogar bola. O verbo, na verdade, é uma locução verbal, que juntou dois verbos, o verbo ir, de vou, e jogar, de jogar bola. Essa locução verbal, como ela está toda no singular, então o número dela é singular. Agora, se eu falar vamos jogar bola, aí está no plural, porque há a presença do S, você está incluindo você e mais outras pessoas. Exemplo, a palavra, o verbo vender, vendo, está no singular, você não vê o S aqui. Venderam, a gente vê o que? A presença do M aqui, que indica o que? A terminação, a desinência aqui, indica que está no plural. Venderam. Quando eu falo em pessoa, aí que o bicho pega, que vocês confundem. Primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa é aquela que fala. Mostrando em exemplos, eu tenho aqui: eu falo, nós falamos. Quando eu falo, está na primeira pessoa, mas do singular. Nós falamos também está na primeira pessoa, só que do plural. Veja a terminação do verbo aqui, na primeira pessoa. Não tem um S não, aqui não, do singular. Já no plural tem. Falamos. Segunda pessoa é aquela com quem se fala. Exemplo, tu falas, vós falais. Terceira pessoa é aquela de quem se fala. Exemplo, ele fala, eles falam. Note que número e pessoa estão interligados. Eu falo, está na primeira pessoa do singular. E para a terceira pessoa do plural, eles falam. Veja a desinência do verbo. E uma dica para vocês verem também é que a primeira pessoa é sempre aquela que fala. Por exemplo, o professor, quando eu falo assim, eu cheguei atrasado na aula.
Quem está falando é o próprio professor falando dele mesmo. É aquele que fala. Ou seja, eu estou falando na primeira pessoa. Se eu chego e falo assim, o professor chegou atrasado. Eu estou falando daquele professor. Não estou me incluindo. É aquela de quem se fala. Então ele está na terceira pessoa. Continuando. Modos verbais. Os modos verbais indicam diferentes maneiras de um fato ser expresso. São 3 os modos, pessoal. 3. Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Então vamos continuar aqui. Os modos verbais são o que? Indicativo, que indica o que? Expressa um fato certo, expressa certeza absoluta, apresentando o fato de uma maneira real, certa e positiva. Mostrando em exemplos, olha aqui. Ele canta no teatro hoje à noite. Ele come frutas. Pelo contexto da frase, vocês acham que ele está em dúvida? Não, ele está tendo uma certeza, expressando uma certeza. Ele canta, ele come. Está expressando certeza. Modo subjuntivo. Indica um fato duvidoso, hipotético, hipótese, incerto. Exemplo. Espero que ele volte cedo. Nesse exemplo aqui, você acha que está tendo uma certeza do verbo? Espero que ele volte cedo. O contexto dessa frase está querendo dizer que talvez ele volte. Outro exemplo. Se me falasse, eu te ajudaria. Falasse. Se. O que a gente percebe para identificar no modo do subjuntivo é porque expressa uma dúvida, uma hipótese. E você vê que ele sempre vem de que, acompanhado de que ou se. Modo imperativo. Como eu falei para vocês, o modo imperativo é o modo da mamãe, que indica ordem, proibição, pedido, conselho, solicitação, mando. É formado por afirmativo e negativo. Exemplo. Fique aqui. Está exprimindo o quê? Uma dúvida? Uma certeza? Não. Ele está expressando uma ordem. Não entre na sala. Está expressando o quê? Um pedido. Então, essa é a diferença dos modos verbais. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Na nossa provinha do 4º bimestre, eu vou colocar frases e eu vou pedir para vocês. O verbo está expressado em qual modo verbal? Aí vocês vão dizer se é indicativo, subjuntivo ou imperativo. Tempo. Tomado como ponto de referência, o momento da declaração, os fatos expressos pelo verbo podem referir-se a um momento presente, um momento em que se fala, a um momento passado ou pretérito, anterior ao momento em que se fala, ou ainda um momento futuro, posterior ao momento em que se fala. Então, quando vocês com essa variação, essa flexão do verbo no tempo, é para dizer se ele é presente, passado ou futuro. O passado também é reconhecido como pretérito. Ele pode ter essas duas denominações. Flexões de tempo no modo indicativo. Os tempos no modo indicativo são presente, expressa um fato que está ocorrendo no momento em que se fala ou um fato que se repete ou perdura. Exemplo. Um vento frio sopra lá fora.
Vamos analisar essa frase. Um vento frio sopra lá fora. Esse vento frio está se passando agora, se passou no passado ou soprará? Percebe-se aqui que está acontecendo no momento. Um vento frio sopra lá fora. Porque se fosse no passado, seria escrito assim: um vento frio passou lá fora. Soprou lá fora. Se fosse no futuro, um vento frio soprará lá fora. Então está no presente aqui. O tempo é o presente. Quando eu falo eu estudo aqui, ele está estudando neste momento, está no presente. Paulo lê o livro. Ele está lendo o livro naquele momento. Se fosse no passado, Paulo leu o livro. Se fosse no futuro, Paulo lerá o livro. Pretérito ou passado fazem referência a fatos situados num tempo anterior ao momento da fala. Existem 3 tipos de pretérito, que é o pretérito perfeito, que refere-se a um fato que foi concluído no passado. Exemplo: Cristina comprou o CD. Colombo descobriu a América. Então, o pretérito, que é o passado, ele está aqui. Ele está aqui, mas ele tem o quê? Ele tem 3 subdivisões. A primeira é o quê? Pretérito perfeito, que o exemplo está aqui. Aí depois do pretérito perfeito, tem o pretérito imperfeito e ainda tem o pretérito mais que perfeito. Se divide em 3 o pretérito. Então, vocês se localizem aí. Pretérito imperfeito refere-se a um fato inconcluso de ocorrência continuada ou habitual, ou transmite uma ideia de um fato que não havia chegado ao final no momento de que outro fato aconteceu. Exemplo: as estrelas ainda brilhavam quando cheguei. Veja aqui que o verbo brilhar, se fosse no pretérito perfeito, ele falava as estrelas brilharam. Mas como aqui é imperfeito, brilhavam, estava acontecendo, só que não concluiu. Eduardo sempre nadava no rio. Se fosse no passado, no pretérito perfeito, seria Eduardo sempre nadou no rio, porque ele terminou de nadar. Aqui, nadava porque ele ainda continua. E existe o pretérito mais que perfeito. Faz referência a um fato totalmente concluído, ou seja, aquele fato aconteceu, concluiu-se, e que ocorreu antes de outro fato também já concluído. Então, se a gente for demonstrar, o pretérito mais perfeito é o seguinte: o pretérito perfeito aconteceu aqui, aconteceu o fato, e o pretérito mais que perfeito é passado do passado. Entendeu? Em uma linha contínua, a gente vê que o